Boa tarde para vocês. Mais uma aulinha de história, né? Mas hoje, precisamos conversar um pouquinho. Eu preciso saber dos trabalhos de vocês. Como estão os trabalhos de vocês? Vocês estão fazendo os trabalhos, mandando para a coordenação da escola? Pois mandem, porque eu estou sendo cobrada. Vocês só irão ter notas se vocês realizaram os trabalhos, certo? Alguns mandaram, mas tem outros que não mandaram nada ainda. Então eu preciso desses trabalhos para avaliá-los e dar a nota de vocês, porque senão vai ficar um pouquinho difícil para vocês, certo? Sejam atuantes, mandem as atividades avaliativas, as pesquisas, brincando com cientista, mandem, porque esta semana vai ter mais uma atividade avaliativa para vocês, não é isso? Quando for na próxima aula, eu já vou explicar mais uma atividade para vocês. Então, vamos tirar agora o didático da gente, vamos para a página 70 e vamos continuar na unidade 6, o primeiro reinado. E aí, a gente estudou a Constituição de 1824, brincando de historiador, revoltas contra o Império, a Confederação do Equador, a Guerra do Cisplatina. Fizeram uma atividade na página 76 e hoje vamos o fim do primeiro reinado, certo? Vamos hoje continuar este conteúdo, que foi o governo de Dom Pedro I. Ele foi marcado por atitudes autoritárias e impopulares, como a impressão da Constituição de 1824, a condenação de Frei Caneca e o pagamento de uma grande quantia em dinheiro a Portugal, em troca do reconhecimento da independência. Por quê? Porque foi o governo de Dom Pedro I que foi marcado por atitudes autoritárias, onde o Brasil teve que pagar a Portugal em troca de reconhecimento da independência. Porque quando o Brasil ficou independente de Portugal, então ficou uma dívida e eles precisavam pagar. Como o imperador não atendia essa reclamação da população, a rejeição de seu governo aumentou rapidamente. Alguns jornais criticavam, acusando-o de dar muita atenção às questões que envolviam Portugal em vez de se preocupar com o Brasil. Assim, criticado pela imprensa e pelo povo brasileiro que protestavam nas ruas, faziam movimentos nas ruas, Dom Pedro decidiu abandonar o Brasil e seguir para Portugal, deixando o trono para seu filho, Pedro de Alcântara, que ele só tinha apenas 5 anos, mas nascido no Brasil. Agora eu pergunto para vocês, será que uma criança com 5 anos, ele tem condições de governar alguma coisa, de fazer alguma coisa pelo Brasil naquela época? Claro que não, né? Aí tem uma foto, né, de Aurélio de Figueiredo, a abolição do imperador Dom Pedro I no Brasil em 1631, né? A obra retrata o movimento que Dom Pedro entrega ao Major Miguel Frias sua carta de renúncia, certo? No trono. Dom Pedro escolheu José Bonifácio de Andrade e Silva para ser o tutor de seu filho. Em seguida, retornou a Portugal, onde assumiu o trono português sobre o título de Dom Pedro IV. Com essa atitude, ele pretendia resolver os conflitos do Brasil e ganhar que o trono permanecesse com sua família. Ele colocou o filho de 5 anos, mas colocou José Bonifácio para ser o titular dele, para que ele fosse tomar medidas, ele fosse o responsável por ele, certo? Aí também nessa página 77, vocês vão ter o estudo do glossário, que é autoritário e tutor. Então vocês vão descobrir palavras desconhecidas no glossário. E se vocês também encontrar no texto, no anunciado do fim do primeiro reinado, palavras que vocês não conhecem, vão lá no dicionário, pesquisem. Só assim vocês vão crescer a linguagem portuguesa de vocês, certo? Na página 78 vai ter uma atividade. Aí vocês vão completar a linha do tempo utilizando as informações a seguir. E aí tem 4. E aí tem o ano de 1822,
1824 e 1828 e 1831. Que foi que aconteceram? Aí vocês vão colocar os anos, vocês vão colocar os quadradinhos, cada um de cima vocês vão escrever, certo? Depois vocês vão escrever V para verdadeiro e F para falso. Dom Pedro I governou de forma considerada autoritária. Dom Pedro escolheu José Bonifácio para sucedê-lo. Era grande a rejeição do governo imperial por parte da população e da imprensa. 3. Quando Dom Pedro I abandonou o trono, seu filho, Pedro de Alcântara, só tinha 5 anos. E, em sua opinião, seria possível uma criança dessa idade governar um país? Então, é a opinião de vocês. Vocês vão responder com as palavras de vocês, certo? Na página 79, tem Brincando Pequeno Cidadão, as constituições e a participação política. Na primeira Constituição do Brasil, não foram apontados os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, como vida, saúde e educação. Outras constituições foram elaboradas no país até chegarmos a um documento que reconhece um conjunto amplo de direitos e deveres das pessoas, apresentando uma visão democrática de governo. Leia a seguir trecho da Constituição de 1988, que traz conquistas relacionadas à participação popular e às garantias de direito de forma igualitária. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde e a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e as assistências aos desamparados na forma desta Constituição. Preste atenção que vocês vão responder com a opinião de vocês, com a resposta justificativa de vocês, o que vocês acham, pensam para justificar. Na sua opinião, atualmente todos os brasileiros têm os direitos respeitados? Na opinião de vocês, tem? Isso. Então, vocês vão escrever com a opinião de vocês, certo? Imagine que está sendo elaborada uma nova Constituição brasileira e você foi eleito para participar desse processo. Que leis você apresentaria? Então, vocês também vão dar essa resposta na número 2. Vocês vão imaginar que está sendo elaborada uma nova Constituição e você precisa dar uma lei para o Brasil. Então, vai depender essa resposta também de vocês. Lembrando que, para vocês responderem, leia os textos. Teve dúvida? Releia, porque é texto decorativo. Fácil para vocês interpretar para responder as questões, certo? Se vocês têm alguma atividade atrasada, façam. Não deixem as atividades atrasadas. Registrem as atividades de vocês. Coloquem a data, certo? Registra lá na agenda, porque é muito importante isso para vocês. Porque quando a gente voltarmos, não vai ter muita coisa para a gente ainda mastigar. E sim, só fazer a correção, certo? Já estão 3 países desenvolvendo a vacina para essa pandemia, para esse vírus. E acredito que já está chegando, certo? A Suíça e a Alemanha, elas estão bem de frente uma à outra para desenvolver essa vacina. Vamos acreditar. Boa tarefa.